Eu confio mais no Piastri. Ponto. Mas eu acho que tem campeonato bom pela frente. Muito bom. Porque a diferença matemática é pequena para um 4-1 de vitórias. Tá 4-1 de vitórias e está 16 pontos. É pequena. Uhum. O Norris, nessas 4 corridas em que ele perdeu, por mais que ele tenha feito bobagem, a velocidade está lá. Ele segue conseguindo largar à frente. Não teve uma passada de carro do Piastri por cima dele. A disputa dele com o Verstappen na primeira curva, ali na largada, ela é muito... Se você olha pelas onboards, os dois largam bem, e aí quando o Verstappen coloca o carro e ele, né, freia, e que o Norris vai por fora, eu não acho que o Norris tenha ido por fora só para tentar ultrapassá-lo. Se ele que resolve ficar ali em segundo, vinha alguém e passava ele por fora. Sim. Ou por dentro até. Porque ele ia ficar encaixotado no Verstappen, ele tinha que jogar de lado. E aí eles dividem a curva. E a dividida de curva não é uma dividida que permite a gente falar, olha que cagão. Não, nesse caso não. Entendeu? Zero. Ele não tinha muito o que fazer. Então eu não avalio um erro. Eu só acho que é mais um episódio que entra nessa lista. Ele larga em segundo e cai para sexto, para quinto, não me lembro. Acho que sexto. Acho que para sexto. E aí a gente fala, de novo. No contexto passa a ser algo. Se não tivesse o resto, eu já não estava falando. Eu não acho que ele tinha inúmeras alternativas. Porque se ele ficasse atrás do Verstappen, eu não me lembro se já era o Piastri virando atrás dele ou se era o Russell. Não, o Kimi, né? Foi o Kimi que largou ali na frente. O cara metia o carro e passa. Aí, malandro, aí a gente tava matando ele. Mas aí ele coloca de lado e o Verstappen engrossa. E a gente está vendo com maior frequência essa permissão de você dividir curva espalhando um pouquinho. Quem tiver para fora, vai. Se tem uma área de escape que te permita tracionar, você nem perde tanto tempo. Mas se tiver ali uma zebrinha que nem a que ele teve, que ele já saiu meio que dançou. Você falou que você hoje bota mais fé no Piastri. Ele me passa mais confiança. Ele já me passava, mas... Desde quando? Não, foi nessa corrida. Para mim, a divisor de águas é a forma como ele se comporta com o Verstappen. Quando eu vi o Piastri com o Verstappen, eu vi um moleque assim... Ok, o carro é melhor. Mas você viu o quanto ele fica às voltas, estudando. Ele coloca de lado numa situação. Aí ele dá mais uma, não consegue. Aí ele vai na outra volta. Você vê que ele vai entendendo a possibilidade do carro, mas entendendo. Assim, não, aqui não vai. Aqui não vai. Vamos ver ali. Cara, isso é uma compreensão de corrida. Ele não deu chance pro Verstappen ser Verstappen com ele. De falar, não vai passar. Porque o Verstappen teria engrossado. Se desse. Ele fez de um jeito que nem deu. E isso a gente não tá vendo com o Norris. Todas as vezes que dá, ele tá permitindo o Verstappen mandar ele pra lua. E ali, quando aconteceu isso, o comportamento dele contra o Verstappen me fez olhar em perspectiva as coisas do ano passado. Hungria, especialmente Itália. Aí eu falo, o ano passado ele já chutou a porta com o companheiro melhor qualificado. Agora ele pega o bicho papão e faz isso. Cara... Eu chutaria... O Felipe colocou Miami, eu acho que é um ponto-chave, mas pra mim, a Arábia Saudita, 2 semanas antes, tem já um fator nesse sentido. Porque o jeito que ele lida com a primeira curva contra o Verstappen e a inteligência que ele conduz aquela corrida, a gente via que o carro tinha capacidade de andar mais. Ele podia fazer uma corrida que ele ia disparar lá na frente, mas não, ele foi muito inteligente. Ele soube conservar o ritmo para não perder pneu, não se ferrar no final da prova. Então, assim, tinha aquela trocação com o Verstappen, uma hora estava 4 décimos mais rápido, outra hora 4 décimos mais lento, mas a inteligência que ele teve naquela corrida de controlar a diferença, manter ali 3, 4, 5 segundos no final, até tira um pouco o pé, para mim ali foi um dos grandes momentos do Piastri na temporada. Eu perguntei isso porque, sendo bem transparente com todos os ouvintes aqui, eu sempre, no começo do ano, falava, vamos com calma, eu acho que ainda o Norris é o capitão desse time, e agora eu realmente mudei de opinião de maneira definitiva, assim, porque a conduta com o Piastri, com o Verstappen, perdão, é muito definitiva, e o Norris agora tem se mostrado consistentemente o cara que tem perdido. Eu não estou dizendo que ele vai perder daqui para frente em todas as corridas, mas aquela questão que a gente falava do ano passado, e aí entra no ponto do Gui agora, gerenciamento de pneu, o Piastri resolveu, aparentemente, e se você olha o head-to-head de classificação, foi, sei lá quanto, uma goleada absurda do Norris no Piastri ano passado.
coisa que a gente já não tá vendo esse ano. Então, eu mudei de opinião oficialmente que Rubem Carrapatoso, que ficou tirando meu sarro no Instagram, o senhor tinha razão, de fato, eu acho que o Piastri é a bola da vez. Que fique claro, eu sempre ouço muito as pessoas, gente que conhece do kart, gente que trabalha, e eu sempre falei isso. Eu estou conversando com muita gente que sinaliza um Piastri mais parrudo. Eu sempre fazia essa consideração. Então, se estão falando, eu estou observando. A minha crítica era a um barulho de críticas um pouco mais alto do que eu achava que deveria acontecer com o Norris. É aquilo que eu falo. Eu contesto quando a coisa fica muito massificada. Assim, você fala assim, o pessoal não gosta de comentários de futebol, mas vai. O Flamengo tem o melhor elenco, é incomparável. O Pascoal fala isso no Equipe F que eu apresento. E eu fico, incomparável? Eu acho o melhor. Mas é tão absurdamente melhor que o do Palmeiras, por exemplo. Porque para ser incomparável, que não dá para comparar. Será que não dá para minimamente comparar, assim, pelo menos um setor de elenco que você fala, não, aqui, esse é melhor? Porque se for, já é. E eu não tô trazendo a resposta. Eu tô trazendo um questionamento. Era o que eu fazia com o Norris. Agora, repito, vai ser muito interessante, porque o Norris ainda tem performance. E a gente, sempre que a gente já viu isso várias vezes, vou citar recentemente que foi Verstappen com o Ricardo. Aconteceu isso com o Verstappen com o Ricardo. O Ricardo, hoje, olhando em perspectiva, a carreira dele afundou, vamos fazer piada, ele teve momentos muito especiais. Muito especiais. E quando o Verstappen se colocou para o enfrentamento, o Ricardo bebia desse momento especial. Quando começou a rolar, a Red Bull tá apostando no Verstappen, parece que mais que no Ricardo. Ainda não era uma goleada entre os dois. Por que eu tô trazendo esse episódio? Porque o Ricardo escolheu ir embora por se achar pouco prestigiado. Ganhando até já menos ou meio igual. Eu acho que vai ser muito interessante ver o Norris, porque se o Norris simplesmente não for pior do que o Piastri, estamos falando de caras de mesmo nível com diferentes perspectivas, vamos supor que o Norris em alguns contextos é mais rápido, mas a cabeça do Piastri é mais forte. Cara, se ele for capaz de se manter na briga, eu acho que é algo a ressaltar, porque historicamente, quando um passa de passagem. Passa e vai. Nem sei se vazou o som, mas eu bati aqui, não vazou, mas na minha cabeça, na minha caixa craniana fez... Então eu acho que vai ser muito interessante observar, porque se não fosse a largada ali com o Verstappen, ele tinha chance de ganhar essa corrida. E o debate seria outro. Eu não tô no si, porque eu acho que são tantos sis pra gente conseguir defender o Norris que hoje é o momento do Piastri. Mas eu quero ver, porque se ele for capaz de na próxima responder e na outra vai, e aí fica essa trocação, 5 pontos mais, 5 menos, 5 mais, 5 menos, 5 mais, já é algo que a gente não costuma ver quando um aparece como grande, que é o que o Piastri está nos dando de impressão. Então acho que tem bastante coisa interessante. Esse duelo é um duelo para mim muito interessante. Antes disso, interessante e também incomparável é a dica que a gente sempre dá aqui. Então, incomparável, como diz Oswaldo Pascoal. Eu falei no início do programa do QR Code, mas também tem o link na descrição, então, para você fazer o seu investimento na Mint, a criptomoeda do BTG Pactual. Pode falar. Só trazer um negócio que a gente usou ontem como base de discussão no reta final, os duelos de classificação entre as equipes. E o da McLaren é muito interessante porque é o que tem a disputa mais próxima do grid. Hoje, placar Piastri 5, Norris 3, mas quando a gente olha a diferença média dos dois, a gente está falando do Piastri à frente por 125 milésimos. Ah, legal, não sabia disso. É muito pouco. Se a gente pegar outras, por exemplo, o Verstappen... Peraí. A diferença média 125 milésimos pro Piastri? A favor do Piastri. Eu não acho muito pouco, não. Eu fiquei surpreso. É uma das menores do grid. Não, mas 125 milésimos. E quando você olha a mediana, e aí, Eric, voltamos nessa história de novo, a mediana é de 55 milésimos. É muito pouco. Realmente dá pra ver que, apesar dos erros do Norris em classificações, e são 2 erros bem crassos, que são 2 poles do Piastri, com uma ele largando de sexto e na outra ele batendo, ainda assim existe uma similaridade de performance muito grande entre eles.